أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Estimados irmãos, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Conforme falamos na aula passada, que hoje vamos dar início ao tafsir da Surah An-Nur, que é o Surah número 24 do Corão, que Allah subhanahu wa ta'ala aborda várias questões nesta Surah. Portanto, a Surah chama Surah An-Nur, que significa luz, por causa de algo que Allah menciona nesta Surah relacionado ao Nur. Allahu Nuru Samawat wal Ard. Portanto, iremos também abordar os aspectos que esta surah faz menção, ou o motivo pelo qual Allah subhanahu wa ta'ala chamou a surah An-Nur. Antes de entrarmos nesta surah, Umar radiallahu anhu dizia que todas as mulheres devem aprender a surah An-Nur pelo conteúdo desta surah, pela informação que esta surah tem, as leis que esta surah contém, que vocês vão já perceber de que estamos a falar. Portanto, nesta surah, Allah subhanahu wa ta'ala fala das leis referentes ao adultério, calúnia, maldição para si próprio ou para outrem, a quando da acusação pelo adultério, pedido de permissão, seja para entrar em casa ou o que for, pedir permissão, baixar os olhares, mostrar ornamentos para seus mahram, esposo ou pessoas com quem a pessoa é proibida de casar, assim como o casamento dos órfãos, a modéstia para aqueles que não encontram cônjuges, correspondência com mulheres casadas, coação, a quando da coação, conforme um incidente prático onde os jovens estavam sendo coagidos para cometer adultério, obediência a Allah e o seu mensageiro, a saudação entre os crentes, a menção de algo específico após esta mesma coisa ter sido mencionada de forma geral. Neste surah, Allah subhanahu wa ta'ala fala de como ter uma sociedade sã, uma convivência social de boas maneiras. Vários aspectos são mencionados neste surah. Portanto, é um surah de ahkam, regras são mencionadas neste surah. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala diz, conforme todos os outros surahs começam, Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Allah, o beneficente, o misericordioso. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayinat la'allakum tadhakkarun. Allah subhanahu wa ta'ala diz, este é um capítulo que revelamos e tornamos obrigatório o seu conteúdo, o que está neste surah, e nele revelamos ayatim bayinat, versículos claros, la'allakum tadhakkarun, para que possais meditar, para que possais refletir naquilo que é conteúdo e mensagem deste surah. Allah subhanahu wa ta'ala, logo nos primeiros versículos, Allah fala de adultério. Allah diz, az-zaniyatu waz-zani, a fornicadora e o fornicador, fajlidu kulla wahidin minhuma 100 jalda, chicoteai a cada um deles com 100 chicotadas. Nesta parte do versículo, ou essas palavras, se nós formos a refletir, Allah começou aqui a falar da fornicadora, mulher. Depois falou do homem. A regra geral no Corão, Allah fala do homem. Ya ayyuhalladhina amanu, ou crentes.
são homens que as mulheres são abrangidas. Qualquer norma, primeiro são os homens, depois as mulheres que acabam estando abrangidas pelo gênero. Portanto, mencionando homem, depois mulher. Quando Allah fala de roubo, Allah diz: as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. O ladrão e a ladra, cortai as mãos deles. Falou primeiro homem, depois falou da mulher. Mas quando se trata do adultério, Allah subhanahu wa ta'ala primeiro mencionou a mulher, depois que mencionou o homem. Aqui, ulama explicam o motivo porque Allah subhanahu wa ta'ala primeiro mencionou a mulher. Primeiro aspecto: o adultério somente acontece com o consentimento da mulher. Sem o consentimento da mulher, não acontece adultério. Esse é o primeiro aspecto. Segundo, as consequências são maiores na mulher e são patentes. Caso da gravidez, a reputação, a honra e a reputação de uma mulher. Um homem ser defamado é uma coisa, uma mulher ser defamada é outra coisa. Portanto, tem esta característica. Alguém pode dizer: mas por que adultério somente acontece com o consentimento da mulher? Por se não existir o consentimento, não se chama de adultério. Se ela não aceitar a prática disso, uma das coisas pode acontecer. Contra a vontade, pode ser um estupro. Mas, para o adultério propriamente dito, entrarem numa casa, irem para um lugar, combinarem e despir, tudo isso, não é? Tem que haver o consentimento da mulher. Se ela não consentir, essas coisas não acontecem, não é? Vai acontecer algo à força. Então, não é adultério, a regra muda. Adultério é uma coisa, estupro é outra coisa. Se ela foi estuprada, não há pecado nela, não há. E iremos falar disso. O Corão irá fazer menção desse aspecto. Então, portanto, existindo aqui o consentimento da mulher, é que o adultério acontece. Então, Allah subhanahu wa ta'ala diz: azaniyatu wazani, a fornicadora e o fornicador. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda, chicoteai a cada um deles com 100 chicotadas. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. E a compaixão por eles não deve vos tomar. A compaixão por eles, se tem pena por eles, isso não pode vos dominar, fazendo com que a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala não seja cumprida. Aqui tem outra questão relacionado a zaniyatu wa zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. A regra aqui se trata, a tradução clara para percebermos isso é a regra para fornicadores e a regra para adúlteros. Fornicadores e adúlteros. Existe diferença nessas duas coisas. Fornicadores. A fornicação é todo ato sexual ilícito. Ato sexual ilícito. Enquanto que o adultério é ato sexual fora do casamento. Consegue notar a diferença? E a regra também é diferente. A regra também é diferente. Todo ato sexual ilícito, seja casado ou solteiro. Seja casado ou solteiro. Uma pessoa que nunca casou se envolve em ato sexual ilícito é fornicação. Quem já casou, quem é casado, comete ato sexual fora do seu casamento, isso considera-se de adultério. A regra também é diferente. A regra é diferente. Aqui Allah diz: fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Cada um deve receber 100 chicotadas. Quando se trata de fornicação e para aquele que ainda não contraiu matrimônio, aquele que não casou. Quem ainda não casou tem esta pena de 100 chicotadas. Isto acontece
após um julgamento islâmico. Não é? Nós chegamos, vocês dois estavam fechados aqui no quarto, estavam a cometer adultério. Vamos, sem chicotadas. Você que deve levar primeiro, né, essa chicotada. E o Corão vai fazer menção aqui. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ. O Corão já menciona aquele limite. O facto de encontrar pessoas na solidão não quer dizer que as pessoas estão a cometer adultério. Existem regras para se estabelecer, não é, a pena de adultério. Mas dizem que não aconteceu isso, a aplicação da pena por duas pessoas serem encontradas. A pena foi aplicada por declaração direta. Só vir e dizer: eu cometi adultério. Mesmo assim, o profeta desdenhava. Você está louco, você está maluco, sai daqui. Vinha outra vez, a fé não lhes deixava vontade. Voltava: Ya Rasulallah, aplique a pena de Allah sobre mim porque eu cometi adultério. O profeta desdenhava. Pela terceira vez, que iremos também mencionar a passagem aqui do Sahabi Ma'iz al-Aslami e outros indivíduos. Quando nós falamos dessa questão, iremos ver aqui, por isso disse, este sura é um sura muito rico. A cada parte tem uma lição que nós podemos tirar que nem imaginamos. Allah que está a falar de adultério, e os versículos estão a vir em frente, vamos ver onde Allah subhanahu wa ta'ala diz que o adúltero merece só casar com uma adúltera. Como é que isso podia ser, como é que o Corão faria menção de este nível, não é, de pessoas para casarem entre eles, se no tempo do profeta não havia adultério? Como? Havia adultério ou não? Havia fitna, havia. As mulheres eram proibidas de ir para o masjid por causa de fitna, por causa de adultério. Por causa da fitna? Não, elas eram permitidas ir ao masjid. Nós é que criamos esses conceitos. Se ela for para o masjid, vai se envolver no fitna, no adultério, por aí em diante. Essas coisas todas que hoje nós queremos regularizar, já existia no tempo do profeta. O profeta nunca proibiu essas coisas, mas está aqui patente, o Corão já faz menção dessas coisas todas. Portanto, aqui eu estava a dizer, existe diferença de casado, uma pessoa casada e uma pessoa não casada. Não casada quer dizer que não casou ainda, que ainda não casou. Portanto, a pena que está aqui sendo mencionada é relacionada àquele indivíduo que não casou ainda. O fornicador que não casou. Para aquele que já casou, quem já casou, a pena é apedrejamento à morte. Todo casado que cometer adultério, a pena é morte. Lembrar esta ayat do Corão. O Corão não está aqui a dizer claramente, mas temos na Sunna, Hadith Sahih al-Bukhari, todos os outros livros da Sunna e a prática do profeta sallallahu alaihi wasallam, que aquele que cometesse adultério, a pena era chicotada, conforme o Corão menciona, mas para o casado, conforme o Hadith Sahih al-Bukhari, é a pena de morte. E outros ainda dizem que o versículo do Corão que falava da pena de morte foi abrogado, mas a abrogação da leitura. O versículo, uns mencionam: "Ash-shaykhu wash-shaykhatu idha zanaya farjumuhuma nakala min Allah. Wallahu azizun hakim." Este é um ayat que foi abrogado a leitura, mas a norma prevalece. O Corão tem versículos que foram abrogados a leitura, foram cancelados a leitura e não está aqui no Corão, mas a sua regra prevalece, como este caso de adultério ou fornicação, adultério de uma pessoa casada. E existem outras normas que estão no Corão, são recitados, mas está abrogado a sua prática, não é? Conforme o Corão menciona vários exemplos: "Idha najaytumur rasula faqaddimu bayna yaday najwakum sadaqa." Se vocês quiserem falar com o profeta, primeiro tenham caridade. Está aqui, mas não se aplica, foi abrogado esta norma. Portanto, aqui, esta norma
está no Corão, está na Sunna, é um princípio islâmico, e nos livros anteriores também esta norma do adultério, apedrejamento, a morte do adultério, na Bíblia, Levítico, no versículo Levítico 20, também vem a mesma norma, que é apedrejamento ou a pena de morte para aquele que comete adultério sendo uma pessoa casada. Allah diz: وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. E que um grupo de crentes presencie este castigo, né, a essas pessoas que cometeram adultério ou que cometeram esta fornicação. Portanto, aqui qual é o propósito? É educar a sociedade. As pessoas verem, presenciar este castigo, esta pena, para que haja uma mudança comportamental. Não é? Que haja uma mudança comportamental. Nós iremos aqui falar, por isso eu disse e enfatizei essa questão, esta pena é aplicada após um julgamento islâmico, e normalmente onde que você vai aplicar um julgamento islâmico? No Estado Islâmico. A questão penal, não é, islâmica, não é individual, não é cada um que deve aplicar, mas sim um Estado Islâmico, não é? Num país em que a lei de Sharia é aplicada, e existem procedimentos que o próprio Corão, que a Sunna faz menção. Por exemplo, a questão, estamos aqui a falar do adultério, não é? A pena, qual é a pena do adultério? Mas imaginemos que você chegou ou até viu alguém a cometer adultério. Falando concretamente, a tua esposa encontrou a cometer adultério. O Sharia diz que você tem que trazer 4 testemunhas. Você tem que procurar, não é? Sheikh, vem testemunhar. Eu tenho algo bom, fazer testemunho, para você testemunhar o que está a acontecer. Vai trazer Sheikh, vai trazer o Muaddin, são pessoas mais próximas, vai trazer mais 2 pessoas para testemunhar. Mas chega lá, aquele ato já terminou. Então, nós vamos aqui mencionar, o Corão faz menção como isso deve ser a implementação. Você está a acusar alguém, até não provar, você está a acusar alguém. Então o Sahaba diz: Ya Rasulallah, se eu for chamar 4 pessoas para testemunhar e eu voltar, já acabou. Então o professor Salam disse: é o que Allah revelou. Então em seguida Allah revelou outro versículo, aquele chamado Li'an, que nesta página aqui já de baixo iremos abordar essa questão. Mas fica aqui claro, antes de mais, os aspectos aqui mencionados, que é o que esta sura menciona, não é? Logo os primeiros capítulos, Allah subhanahu wa ta'ala fala, não é, do adúltero, da adúltera, o fornicador e a fornicadora, e quais são as penas a serem aplicadas e os princípios que foram aqui mencionados. Na próxima lição, inshallah, iremos falar daquelas pessoas que o casamento do adúltero e da adúltera, assim como aquelas pessoas que acusam as outras pessoas de adultério, não tendo apresentado qualquer que seja evidência shar'i, evidência que o Sharia preconiza. Portanto, qual é o procedimento relacionado a estas pessoas que simplesmente dizem: olha, eu encontrei minha esposa a cometer adultério, eu vi tal fulano a cometer adultério. Você, uma pessoa, de repente vê alguém a cometer adultério, até viu, não está a inventar, viu. Você não tem o direito de acusar aquela pessoa shar'an. A única pessoa que tem o direito, estando sozinho e não tendo qualquer outra testemunha, não é o cônjuge, ou neste caso o esposo, que nós iremos já falar acerca destas questões. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda-nos tawfiq. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.